Eu vou ler os 9 primeiros versos do capítulo 42 de Isaías, onde a palavra de Deus diz assim: Eis aqui o meu servo, a quem sustento o meu espírito, em que a minha alma se agrada. Pus sobre ele o meu espírito, e ele promulgará o direito para os gentios. Não clamará, não gritará, nem fará ouvir na praça sua voz. Não esmagará a cana quebrada, nem apagará o pavio que fumega. Com fidelidade promulgará o direito. Não desanimará, nem será esmagado, até que estabeleça na terra a justiça, e as terras do mar aguardarão a sua doutrina. Assim diz Deus, o Senhor, o Criador, que criou os céus e os estendeu, que formou a terra e tudo que ela produz, que dá fôlego de vida ao povo que nela está. É o Espírito aos que andam nela. E o Espírito aos que andam nela. Eu, o Senhor, chamei você em justiça. Eu o tomarei pela mão, o guardarei, e farei de você mediador da aliança com o povo e luz para os gentios, para abrir os olhos dos cegos, para tirar da prisão os cativos e do cárcere os que jazem em trevas. Eu sou o Senhor, este é meu nome. Não darei a mais ninguém a minha glória, nem a minha honra às imagens de escultura. Eis que as primeiras predições já se cumpriram, e agora eu lhes anuncio coisas novas, e antes que se cumpram, eu as revelo a vocês. Vamos orar. Ó Senhor, nós somos tão gratos pela bênção de vivermos na presença de um Deus que cuida de nós como povo seu, como família do Senhor. Ó Deus, o Senhor nos trata como filhos, o Senhor como Pai nos pastoreia, nos dirige, nos acalenta, nos renova. O Senhor é o Deus da obra eficaz e nós bem sabemos. E agora vem fortalecer as nossas convicções, ó Pai. Vem trazer sobre nós algo que precisamos nos momentos difíceis que passamos pela nossa história. O Senhor é o nosso Deus. Cremos em Ti. Faça a Tua obra em cada um de nós. Em nome de Jesus. Amém. Vocês viram que o texto ele traz várias afirmações a respeito daquele que vai resolver o problema do povo de Deus. É muito interessante quando, eventualmente, quando passamos por aquelas dificuldades que nosso semblante abate, nós não conseguimos sorrir com gargalhada, a não ser mostrar os dentes. Esses momentos são momentos onde, diante da angústia, nossa mente fica buscando respostas. E às vezes, por nossa fragilidade até mesmo da nossa fé, nós perdemos a noção de tudo aquilo que Deus promete. Em Isaías capítulo 40, texto que nós estudamos da última vez, no finalzinho, verso 30 e 31, nós vemos uma orientação como promessa para aquele povo que estava no exílio. No verso 30 diz assim: os que se cansam e se fadigam, e os moços, os jovens se cansam e se fadigam, e os moços de exaustos caem. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Eu me lembro de ter enfatizado para vocês que a ênfase desse texto está no verso de número 31, que diz: mas os que esperam no Senhor. Então a grande máxima de Deus para a vida nossa, povo dele, remido pelo sangue de Cristo, é esperar no Senhor. Mas de repente eu posso dizer: espera como? Explica essa história bem. Cristo já veio. Só que todos os efeitos da obra de Cristo, eles continuam a existir. Mas Cristo ainda não voltou para nos levar para a vida eterna com Ele.
no novo céu e nova terra. Então nós continuamos esperando, apesar de algumas coisas já serem vivenciadas. No capítulo 41, que estudamos antes, no verso de número 10, nós vemos mais uma promessa maravilhosa de Deus a seu povo que está no exílio. Olha só, 41, 10. Não tema, porque eu estou com você. Não fique com medo, porque eu sou o seu Deus. Eu lhe dou forças. Sim, eu o ajudo. Sim, eu o seguro com a mão direita da minha justiça. Observem quantas palavras de peso existem nesse texto. Eu, Deus mesmo dizendo, eu sou o seu Deus, eu estou com você. Não fique com medo, porque eu sou o seu Deus. E como Deus, eu lhes dou forças. E ele diz, eu ajudo, eu seguro com a mão direita da minha justiça. Observem que a promessa de Deus, ela é muito maravilhosa e forte, porque toda promessa não aponta para a maneira com que o povo está agindo para com Deus, mas com a disposição e a forma como Deus age a favor do seu povo. Nós precisamos compreender que Deus cuida de nós não por causa de nós, mas por causa do amor dele por nós. Apesar de sermos pecadores, mesmo ainda não sendo completamente santos, nós pecamos. Nós duvidamos. Nós deixamos escorrer de nós a força que devemos ter na presença de Deus, o ânimo, a alegria, a disposição. Todos nós compreendemos essa linguagem. Sem sombra de dúvida, todos nós compreendemos essa linguagem. Eu não sei como você veio hoje para a igreja e levantou-se pela manhã. Qual foi a sua atitude? Simplesmente de, às vezes, tomar um banho, escovar os dentes, tomar café e vir para a igreja. Só que é muito mais do que isso que Deus espera. E é muito mais do que isso que Deus deseja para nós. E a hora que chegamos e cumprimentamos as pessoas, nos alegramos em vê-las, nós temos que também cantar com todo vigor, alegria, disposição, força, porque todas essas promessas são de Deus para nós. E nós estamos na presença de Deus. Não podemos vê-lo, mas podemos saber, porque Ele nos mostra de que Ele está aqui, e Ele está aqui na casa onde nós nos reunimos, nos preparamos e santificamos para a glória dEle. E nem sempre nós estamos como alguém que ouviu essa mensagem. E nós estamos meio que, vou usar uma expressão, por favor, me perdoem, xoxos, sem graça, sem disposição. O que o texto está querendo trazer para o povo em Isaías 41, 10, o próprio Senhor, através do profeta Isaías, é eu que cuido de vocês. E seguro com a minha mão direita da justiça. Esperar no Senhor e viver como alguém que espera no Senhor, eu entendo que é um exercício espiritual contínuo. É algo que continuamente eu tenho que pensar nessa vida de expectativa no Deus que já tem feito história em mim. Contudo, o esperar, o aguardar não é algo muito natural para nós. Normalmente nós queremos agir, nós queremos resolver, nós queremos controlar, nós queremos que aquilo que traz desconforto acabe. Nossa dificuldade em esperar revela nosso desejo de ser autossuficiente e não dependente de Deus. Além disso, quando nós esperamos, muitas vezes nós esperamos pelas coisas erradas. Nós temos até expectativa, mas a nossa expectativa é colocada em cima daquelas coisas que não vão resolver. Aquilo que nos dá a sensação de controle é o que a gente procura.
Aquilo que nos traz segurança é o que procuramos. Aquilo que traz até mesmo uma identidade mais forte diante das circunstâncias. Isso não é correto porque isso aponta e acaba na idolatria. Você espera em alguém, você espera em alguma coisa, em última instância você espera em você mesmo. E o capítulo 41, ele fala exatamente isso. O povo, eles esperavam, mas eles começaram a voltar para coisas que não deveriam. E começaram a cultuar, a agir como aqueles que têm ídolo. E ele diz, o Senhor, olha, eles são feitos de madeira, eles são feitos de metal. Precisa colocar alguma escora para que eles não caiam. Eles não respondem, eles não têm vidas, esses ídolos. Mas em alguns momentos a nossa esperança ela ficou desviada. Não é uma questão de que eu não creio, é uma questão de que eu não vivo na esperança daquilo que creio de maneira correta. Contudo, agora no capítulo 42, a pergunta não é simplesmente, você vai esperar? Essa é uma boa pergunta. Mas a pergunta do capítulo 42 é, por quem você está esperando? Por quem você está esperando? Nós sabemos a resposta. Mas isso tem que delinear, direcionar a nossa vida. Então, o texto, ele vai nos apresentar algo digno de espera. Ele vai dizer, ó, é isso aqui que vocês têm que esperar. E o texto no verso 1 do capítulo 42, o que ele diz aí? As primeiras palavras, antes da primeira vírgula. Vamos ler? Eis aqui o meu servo. Eis aqui o meu servo. É Deus chegando e dizendo, olha, é sobre isso que eu estou falando que vocês têm que esperar. Não em outras coisas, não em religiosidade, não no seu poder de controlar as coisas, na sua potencialidade para comprar coisas, mas eis aqui o meu servo. É Deus quem dá, e o que Ele dá é o seu servo. E nós sabemos muito bem que o servo é Jesus. Então, o que nós vemos aqui em Isaías 42? Esse texto ele nos mostra o que nós precisamos diante desse servo. Quem pode realizar isso através do servo? E por que nós podemos confiar plenamente em Deus e no seu servo? São essas três coisas que nós vamos ver hoje. Que o texto nos traz, é claro, porque estamos submissos à palavra. Então, a primeira coisa é, o que realmente nós precisamos? Pensa na sua vida hoje. Se você tivesse que eleger duas coisas que você sabe que você precisa desesperadamente, mas você ainda não alcançou, mas você sabe que isso é fundamental na sua vida. Dá para pensar? Pensa aí, duas coisas. Isso é individual. Você deseja isso, você sabe que isso é bom e importante. Duas coisas, ok? É isso. A gente precisa ter essa visão do que a gente precisa. Contudo, aqui o texto vai trazer a resposta para nós. É mais do que a minha resposta, ou a minha ideia do que eu mais preciso. Deus vai me mostrar o que o verdadeiro servo dele, o povo dele precisa. Ele diz no verso 1 a 4, a palavra direito ou justiça, algumas vezes. Olha só, verso 1, ele promulgará o direito para os gentios. A palavra aqui é justiça. Com fidelidade, promulgará a justiça, até que estabeleça na terra a sua justiça. O que nós precisamos? Nós precisamos do que é verdadeiro e justo. No Antigo Testamento, justiça não é simplesmente legalidade. Não está dizendo isso e é isso que é justiça, e se eu faço isso, as outras coisas eu não preciso fazer. Não é bem assim, não é legalismo, apesar de parecer isso. Quando Deus diz, não terás outros deuses diante de si, Ele coloca um princípio.
É isso que eu tenho que fazer. Mas antes ele diz: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Eu sou o seu Deus libertador, eu sou o seu Deus salvador, eu sou o seu Deus abençoador. Por isso, você não precisa ter outros deuses diante de você. Deixa de ser tolo. O que nós precisamos é daquilo que vem de Deus. Nós precisamos do plano de Deus funcionando na nossa vida. Muito mais do que o plano que nós traçamos para a nossa vida. Eu tenho certeza, eu e você já fizemos vários planos para nossas vidas. Mas durante a história, a gente vai percebendo que as coisas vão mudando. Mas em momento algum, Deus vai deixando-nos órfãos. E aonde a gente está, e Ele está conduzindo, Ele está fazendo. Como Deus da história, Ele está presente. Então, justiça não é simplesmente eu ser um crente legalista, mas eu ter uma vida segundo a vontade de Deus, segundo o plano que Deus tem para nós. Por isso, nós temos que o tempo inteiro estar atentos em comunhão com o Senhor, profundamente cheios da palavra de Deus, para que Deus fale ao nosso coração através da Escritura, para que Ele fale ao nosso coração usando a Escritura e o seu Espírito, dizendo: é isso que eu quero para você. Está na comunhão com Deus através da oração, onde você se submete ao Senhor, dizendo: seja feita a sua vontade. Então, justiça, que a gente vê no Antigo Testamento, é muito mais do que legalismo. É uma vida ajustada ao coração de Deus. Eu é que me ajusto ao coração de Deus, e não Deus que se ajusta ao meu. Vamos prestar atenção nas nossas orações? Quando eu chego diante de Deus e digo: Senhor, cuida, sare, me dê. Ou seja, eu começo a agir muitas vezes como aquele que está querendo moldar a Deus, como aquele que resolve meus problemas, mas do jeito que eu quero. E de repente Deus tem algo totalmente diferente para as nossas vidas. Às vezes aquilo que nós achamos que é algo ruim se torna uma grande bênção sobre a nossa vida. Essa é a realidade. E Deus mostra isso, porque no fim a sua vontade é boa, perfeita e agradável para Ele e para nós. Então, a ideia é o meu coração ajustado ao propósito de Deus. O meu desejo, a minha vida ajustada ao coração de Deus. Isaías já havia falado sobre isso, sobre a falta de justiça por parte do povo de Deus. Dizendo: olha, vocês estão vivendo de uma forma onde a justiça divina, onde o coração de Deus foi colocado e vocês não estão fazendo. Olha só. Isaías capítulo 1, verso 17. O texto diz assim: aprendam a fazer o bem, busquem a justiça, repreendam o opressor, defendam o direito do órfão, defendam a causa das viúvas. É muito interessante. Só que tem um detalhe. Israel falhou com isso. Eles sabiam qual era o coração de Deus para as suas vidas. Vocês têm que viver assim. Você tem que fazer o bem. Então, isso tem que regular a sua vida. Segundo, você tem que buscar o que é reto segundo os olhos de Deus. E você tem que colocar de lado o opressor e repreender, dizer: aqui não. E cuida daqueles que são vulneráveis. E na cultura judaica, um órfão e uma viúva eram totalmente vulneráveis, porque perder o cabeça, que é o marido, o líder, era perder qualquer penetração na sociedade, capacidade financeira e suprimento básico de existência. E ele diz: um cristão, o povo de Deus, ele faz isso, ele cuida dos outros. Israel falhou. A idolatria daquele povo que se distanciou de Deus para depender deles, para ficarem arrogantes diante de Deus, desobedecendo a palavra de Deus,
levou aquele povo ao exílio. Deus disse: meu coração é esse para vocês. Eles erraram e foram para a idolatria. Eles foram para um mesmismo. E eles sofreram. Israel falhou. Aquela realidade deles ali estava quebrada. E agora o que a gente vê é que eles dependem da restauração de Deus. É muito semelhante à nossa realidade. Paulo, ele diz que nós aguardamos a vinda de Cristo, mas ele também diz que a própria criação geme aguardando a sua restauração. Tudo isso é sinônimo daquilo que a gente vive hoje, apesar da fé. Vocês se lembram quando Deus chama Isaías? O texto é Isaías capítulo 6. E o texto fala algo muito interessante, ele diz: toda a terra está cheia da sua glória. Só que a hora que nós olhamos, e Isaías está naquele contexto com o povo, de corrupção, disso, daquilo, de um Deus que falou: olha, que eu não vou olhar para a multidão dos seus sacrifícios, porque os seus sacrifícios têm a ver com vocês, o coração de vocês, a arrogância. Vocês trazem essa multidão de coisas e eu quero é coração arrependido. Isaías está no meio daquilo e Deus fala com ele e diz: você vai ser meu instrumento. E mesmo estando do jeito que estava, Deus diz: toda a terra está cheia da sua glória. Aquele tempo era tempo de corrupção, opressão, cegueira espiritual. E Deus mostra: olha, Israel falhou com a sua responsabilidade de mostrar Deus ao mundo. Porque nós temos que entender que, na verdade, esse é o propósito de Deus desde o início. Quando Deus forma o seu povo através de Abraão e depois vai identificando cada vez mais como Israel, os descendentes de Abraão receberam a mesma promessa de Abraão. Olha, eu sou o seu Deus, eu vou cuidar de você, se alguém vier contra você, eu vou contra. E ele vai continuando. E o texto diz que todas as famílias da terra serão abençoadas. Está se referindo aquilo que Deus faz na vida do seu povo, na sua vida, é para que você possa ser instrumento para levar a graça de Deus a outros. E esse texto volta a dizer isso. Mas eles entenderam isso só para eles. Aquela visão paroquiana. É a nossa paróquia aqui que a gente trabalha e fazemos isso. Não, nós crescemos aqui para crescer com outros e para que outros cresçam conosco. O que nós precisamos não é apenas melhoria moral como crentes. Não estou dizendo que isso não é importante, porque a palavra nos ensina. Mas Deus quer de nós muito mais do que isso. Nós precisamos de alguém que estabeleça definitivamente o plano de Deus na terra. Essa é a realidade. Às vezes estamos vivendo uma vida cristã tão direitinho ali, mas o nosso coração não busca o plano de Deus. Mas de repente eu busco o plano de Deus, mas não apresento aos outros a necessidade de Deus. Então observe que a chamada de Deus para eles, quando apresentam Jesus, é algo fabuloso. E isso só pode ser conseguido através da pessoa de Jesus. Por isso ele diz: eis aqui o meu servo. Bom, falharam. Eu estou dizendo que vocês têm que esperar, mas vocês têm que esperar não em vocês, não nas coisas, não nas circunstâncias, não no potencial, não na sua habilidade ou a religiosidade ou o cristianismo que vocês inventaram. Vocês têm que procurar o plano de Deus. E agora ele vai nos mostrar que esse servo, ele vai ser eficaz, o qual mantém a nossa vida e dá sentido à nossa história. Olha só, o texto diz assim no verso 1: eis aqui o meu servo. Depois diz: a quem sustento, o meu escolhido, em quem a minha alma se agrada. Pus sobre ele o meu espírito, e ele promulgará o direito para os gentios.
Observe quantas coisas é dito aqui nesse texto, a respeito do servo. Ele é sustentado, ele é escolhido, ele agrada, ele tem o Espírito e ele promulga ou divulga o direito, a justiça de Deus àqueles que não são de Deus, os gentios. Existem várias coisas aqui que nós precisamos pensar um pouquinho. Qual o objetivo de Jesus sendo tratado assim? Mas a primeira coisa que o texto nos mostra é: esse meu servo, ele vai fazer tudo isso porque eu é quem envio, e eu é que dou sentido ao seu ministério, e é eu que o qualifico a ser o meu mediador, e é eu que o qualifico a... E aí a gente pode lembrar do Novo Testamento, dele ter nascido de maneira milagrosa, dele ter sofrido sem pecar, dele ter sido tentado em todo o tempo, dele ter sido martirizado com justiça, dele ter morrido por pecado dos outros, por ele ter ressuscitado. Quem fez essa obra em Cristo? Que traz todo o significado para a nossa esperança? Deus, o Pai que o enviou. Jesus age como um filho que aguarda no Pai, mas que tem uma função como Deus e Redentor. E ele faz tudo o que tem que fazer. O Espírito de Deus o habilitou para isso. Quando Jesus fala a respeito de expulsar demônios, ele diz: olha, isso é feito com o Espírito. É Deus quem faz. Este servo, ele é sustentado pelo próprio Deus. Jesus é amado pelo Pai. Ele é capacitado pelo Espírito. Quando nós vamos para o Novo Testamento, nós vamos ver e identificar claramente que esse servo de Isaías 42 é Jesus Cristo. Vocês lembram do batismo de Jesus? Retratado em vários evangelhos. No capítulo 3 de Lucas, no verso 2, Lucas 3, 22 diz: Tu és o meu filho amado, em ti me agrado. Olha só. O servo prometido em Isaías é o filho amado e revelado por Deus nos evangelhos, na história registrada. Então é Deus que tem a Jesus como servo. É Ele quem faz todo aquilo que é necessário para que o seu filho cumpra tudo aquilo que a redenção nossa necessita. Terceira coisa que a gente vê aqui. Nós precisamos de um líder. Nós precisamos daquele que nos conduz, daquele que eu devo olhar para ele, aprender com ele e fazer igualzinho o que ele faz. Entende o que é um líder? O líder normalmente não é aquele que vai atrás e vai dizendo: epa, volta para cá, epa, vai para lá. Dá um tapa na orelha do indivíduo e diz: ei, rapaz, está precisando de uns tabef, hein? E a ideia do pastor, ele vai à frente, ele conhece as suas ovelhas, elas ouvem a sua voz, ele sabe cada uma delas com os seus nomes, ele chama elas pelos seus nomes, ele vai à frente, ele tem o cajado, e quando ele vê alguma, ele chama e ela volta, ele busca. Mas se em algum momento existe alguma dificuldade, uma se perdeu mesmo, ele para todo mundo e diz: aqui vocês ficam, tá bom? Vão ser obedientes. Aí ele vai, procura a centésima que foi perdida, traz de volta e ele continua. O líder é aquele que nós olhamos e fazemos igual ele faz. Aqui é o lugar que a gente passa. E ali eles vão atrás. Olha só o que o verso 2 e o verso 3 dizem. Não clamará, se referindo ao seu servo. Isso é muito importante. Olha aí, verso 2. Não clamará, não gritará, nem fará ouvir na praça a sua voz. Verso 3. Não esmagará a cana quebrada. Ele não vai apagar o pavio que fumega. Com fidelidade promulgará o direito, a sua justiça, o que é correto. O que vem a ser não clamará, não gritará.
Ou não esmagará a cana quebrada? Não vai apagar o pavio que fumega? Que tipo de rei é esse? Que tipo de líder é esse que nós devemos olhar? Primeiro, ele não é um dominador que despreza a nossa necessidade de também sermos responsáveis, respondedores do seu chamado e da sua direção. Ele não faz isso através do grito. Ele faz isso através da sua palavra. Ele faz isso através do toque no nosso coração. Ele faz isso colocando vida onde existia morte, quando ele nos regenera. Ele faz isso quando ele nos dá o seu Espírito Santo. E ao invés dele ficar gritando, ele vai dizendo: aqui a minha palavra, acorda, está errado. Se levanta, ele trata os seus filhos com carinho, com amor. Mas ele promulga justiça. Ele faz a justiça. Se em algum momento ele falando mansamente, trazendo refrigério para a sua alma, e você desfrutando tudo isso, e você está indo por lá, ele vai agir. Terrível coisa é cair na mão de um Deus irado. Tem um sermão com esse nome, pregado por Jonathan Edwards. Se um dia você quer ouvir um sermão onde faz a gente cair no chão, leia. Quando Jonathan Edwards pegou a Bíblia e o seu sermão e pôs aqui na frente porque ele tinha deficiência visual e uma vozinha meio taquara. Naquela época não tinha aquilo que aumentava o som, como eu estou usando aqui. E ele começou a ler o seu sermão e falar àquela igreja. Terrível coisa é cair na mão de um Deus irado. Enquanto ele pregava, o Espírito agia e as pessoas iam pensando em si mesmas. Meu Deus, eu sou pecador. Meu Deus, eu faço isso. Meu Deus, eu fiz aquilo. Meu Deus, eu estou andando por aquele caminho. Meu Deus, eu estou deixando de ouvir. Meu Deus, eu estou deixando de fazer. Meu Deus, eu sou pecador. E diz a história que as pessoas começaram a chorar, a urrar de angústia na presença de Deus, pedindo misericórdia, Senhor, eu me arrependo. As pessoas se ajoelhavam na presença de Deus, e aquilo marcou um grande avivamento que ocorreu na América depois disso. Quando nós temos um Deus, o servo é enviado, ele domina, mas não é um dominador. Ele é rei, mas ele não é opressor. Ele é aquele que fala ao nosso coração. Ele conduz a história para a nossa vida. Ele não é um opressor. Ele não governa pela intimação ou intimidação. A palavra de Deus diz que Jesus é manso. O próprio Senhor Jesus falou isso a respeito dele. Lembram? Mateus capítulo 11, verso 29. Palavras do Senhor Jesus. Jesus diz: tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim. Meu Deus, eu já li isso 50 vezes. Tomem sobre vocês o meu peso. Aquilo que eu estou fazendo. Aquilo é um comprometimento. Ele está fazendo algo pesado, tomando sobre ele os nossos pecados. Ele está fazendo todas as coisas. Ele diz: olha, mas vocês podem tomar, porque eu que carrego. Mas a palavra que vem logo depois é: aprendam de mim. Por quê? Porque eu sou manso. Ele mesmo falando a respeito disso, ele fala: eu sou manso, eu sou humilde de coração, e vocês acharão descanso para a sua alma. Deus não vem nos esbofeteando, Ele vem nos amando, cuidando, como um Deus manso. E nós temos que aprender com Deus. Em muitos momentos, nós vivemos situações, circunstâncias de vida como servos de Deus, que nos dá vergonha até mesmo de compartilhar com os outros. E de repente, porque eu sei que alguém pode ouvir eu reclamar da minha história, e ele dizer: e como Deus está agindo na sua vida através disso?
o que Deus tem com propósito na história que você está vivenciando. Por quê? Quando meu pai caiu na última quinta-feira, estava sentindo muita dor. Bateu as costas, quebrou 4 costelas. Quem já teve fratura nessa região sabe quanto é doloroso. Quando você respira, as costelas movimentam. Está assim. Eu disse, pai, acalma o seu coração. Deus continua aqui. É hora do senhor depender dele, mais do que qualquer outra pessoa que está aqui, para cuidar do senhor. Até mesmo porque costela não tem o que fazer, a não ser aguardar. Nós precisamos esperar no Senhor. E muitas vezes, Deus permite situações, mas esperar do Senhor é saber que Deus não despreza o fraco e o abatido. Deus não te despreza. Reconhecer que você é fraco não é ruim. É só assim que você vai ser forte. Deus não descarta o ferido. Como em algumas batalhas a gente percebe que isso acontece. Ele está ferido e os outros têm que ir para frente. Ele até diz, vai, me deixa para trás, deixa eu morrer. Deus nunca faz isso. Ele volta e fica, ele carrega, ele faz o que tem que fazer. Deus resolveu te amar, ele vai amar eternamente. Deus te salvou, ele te salvou eternamente. Deus, ele faz isso porque esse é o propósito dele. Louvado seja Deus por isso. Deus não apaga quem ainda tem apenas uma brasa fraca de fé. Deus não apaga. Como diz o texto, ele não apaga o pavio. Aquele pavio que está terminando ali, ele vai lá e ele cuida. Porque esse Deus é manso e ele é zeloso. No verso 4, Isaías 42, ao mesmo tempo que aquilo que ele falou sobre a sua mansidão, ele diz, não desanimará, nem será esmagada, até que estabeleça na terra a sua justiça. Ele é manso com os fracos, mas Deus é implacável com o pecado e o pecador, e contra tudo o que impede a justiça de Deus. Não queira jamais ser esse instrumento que vai contra a justiça de Deus. Cuidado com o que você pensa, com o que você crê, com o que você faz, se você é um servo do Senhor. Esse é exatamente o Salvador que nós precisamos. Esse que está ali. E no momento da angústia, da dificuldade, irmãos, nós precisamos nos lembrar disso. Há uma tendência, no momento da espera, nós sermos negativos porque está doendo. No momento da espera, é importante nós lembrarmos que Deus está ali. É Ele que está cuidando de você. Acorda sua alma na presença de Jesus. Afinal de contas, quem pode realizar tudo isso? Eu disse para vocês, e eu repito, que a pergunta mais consoladora da Bíblia não é por quê? Por que isso está acontecendo? Por que eu? Por que o outro? Por que Deus permitiu isso? Faça a pergunta correta. Quem? Quem? Quem é que garante essa minha vida, a missão de vida que eu tenho, e que ela vai ser cumprida? Não é porque é quem está ao meu lado. Quando o texto fala a respeito do servo que ele enviará, o texto diz, quem enviará? O Senhor. Quem faz tudo acontecer é o Senhor. Então, quando você sai do porquê para o quem, você passa da reclamação para a visualização de Deus.
Você passa da visualização e da alta piedade, ou do desânimo, do cansaço, da ausência de forças. Você sai do porquê e vai para quem está permitindo e quem é que está aqui comigo. O texto diz no verso 5 que é Deus. Assim diz Deus, o Senhor, que criou os céus e o estendeu, que formou a terra e tudo que ela produz, que dá fôlego de vida ao povo que nela está, e o espírito aos que andam nela. Nós existimos e fomos criados e continuaremos existindo porque o Senhor Deus é quem fez todas essas coisas. Então a primeira coisa que nós temos que responder para o quem, ao invés do porquê, é o Senhor Deus, Criador, soberano. Nada se desvia do olhar de Deus. Ele não perde nenhum detalhe. A missão do servo, que é Jesus, ela estava fundamentada no poder do Deus Criador. É como se o salmista estivesse dizendo, olha, ele está te prometendo que ele vai mandar o seu servo, aquele que vai resolver o problema, e você precisa acreditar, porque quem? Ele, o Criador, o sustentador, o que dá vida, o que dá fôlego, o que dá espírito, ele é que vai fazer isso. Estava dando a esperança do Redentor para eles. Era mais do que a esperança da vitória contra os babilônicos. Muito mais. Ele está falando do Redentor que nos dá a salvação, a vida eterna. A missão do servo de Jesus, ela está fundamentada exatamente nesse poder de Deus soberano. O Deus que fez todas as coisas é o mesmo que envia o seu servo. Se ele sustenta o universo, essa é a colocação do texto. Ele pode sustentar seu plano redentor através de Jesus Cristo. Ele fez isso. E até hoje continua fazendo. Quem é? A segunda resposta do quem, não por quê. Verso 6. E ele fala de novo. Eu, o Senhor. De novo. Eu, Deus, o Senhor, no primeiro, e agora eu, o Senhor, chamei você em justiça. Eu o tomarei pela mão, o guardarei e farei de você mediador da aliança com o povo e luz para os gentios. Ele está falando a respeito de Jesus, o seu servo que ele enviaria como redentor. A esperança do povo não é só de uma terra restaurada, mas de uma eternidade na presença de Deus. Quem vai fazer isso é o servo do Senhor. E ele diz, olha, eu faço isso porque eu chamei você para cumprir a minha justiça. Qual era a justiça? Pecador morre. Jesus vem e morre em seu lugar, cumprindo a justiça. Diz o texto, eu vou tomar você e vou conduzir todo o seu ato redentivo. Eu vou te guardar e eu vou fazer você mediador da aliança. Só isso aqui, irmãos, daria alguns sermões. Como aquele texto de Isaías que eu li agora mesmo no capítulo 41. Eu já até esbocei ele lá em casa, quando estava preparando isso aqui. São tantas informações, mas aqui tem essa informação de que Jesus é aquele que vem para cumprir a aliança de Deus. E ele vai cumprir isso porque Deus é o Deus da aliança. Deus faz um pacto de nós de vida, de salvação, irmãos, não baseado na capacidade que nós vamos ter de cumprir a nossa parte. Você não cumpre a sua parte. Eu não cumpro a nossa parte. Jesus cumpre a nossa parte. Aquele que crê no Senhor Jesus será salvo. Qual é a sua função? Crer. Qual é a sua função? Viver como quem crer. Algum momento você já viveu e você diz, não é possível, um crente fazendo isso. É um crente pensando isso. É um crente imaginando isso, labutando em cima disso. É um crente, e a Escritura está dizendo que não é para mim isso é coisa do pecado, isso é todos nós. A nossa parte da aliança não é cumprida por nós, a nossa parte da aliança é cumprida por Cristo, porque
Porque o Deus da aliança mandou o Filho da aliança, o Filho da graça. Esse é o pacto da graça entre o Pai e o Filho, o pacto onde Deus traz bênção por causa do seu Filho. Mas essa bênção vem até nós. Eu acho muito lindo esse texto, porque aqui há uma linguagem de cuidado. Quando ele está falando de qual é a sua ação, do quem está fazendo o quê. Ele não só enviou Jesus, ele segura na sua mão, ele conduz todos os eventos para o pacto ser realizado. O Senhor não age de maneira isolada. Jesus não age sem um plano, pelo contrário, ele é conduzido pelo Pai para cumprir o plano. E ele cumpriu. E quando termina de cumprir, ele diz: está consumado. No verso 6, o texto traz também uma expressão que é muito importante para nós, que diz: luz para os gentios. Luz. A aliança, a promessa, o pacto feito a Abraão está se cumprindo. A bênção alcança as nações. Isso tudo porque Jesus teve de Deus todo o sustento para cumprir o seu propósito. Quem é o Deus do pacto? É o nosso Deus. Verso 7 fala mais desse quem que cumpre. Diz: para abrir os olhos dos cegos, para tirar da prisão os cativos e do cárcere os que jazem em trevas. Qual o propósito que é dado? Ele vai fazer uma obra onde ele vai abrir os olhos aos cegos. É muito interessante. Eu poderia pedir aqui a alguns irmãos para compartilhar conosco. Como é que foi a sua conversão? Ele diz: eu nunca vou na igreja e tal, e principalmente recebi um convite, mas para ser educado, eu fui lá e eu ouvi o Evangelho, e o Evangelho entrou dentro de mim. Parecia que a minha cabeça deu uma reviravolta, e eu comecei a entender, e eu entendi que o amor de Deus grande por mim era verdadeiro por mim. E você que é uma pessoa sisuda, que não tem muito essa expressão de sentimento, você diz: eu comecei a sentir algo dentro da minha alma, dentro de mim. E quando alguém diz: creia nesse Jesus, ele diz: eu creio. Você diz: que é isso que eu estou fazendo? É contra aquilo que eu tenho de natureza até agora. E Deus te mudou. Deus é que abre os nossos olhos. É o que transforma a nossa alma. É aquele que tira as pessoas que estão presos nos seus pecados, nas suas idolatrias, na sua vida distante de Deus, na sua expectativa ruim de vida eterna. Nosso Deus é aquele que tira aquele que está morto nas trevas. Aqueles que jazem em trevas, ele está dizendo, aquele que está morto, na escuridão sem a luz, porque Jesus é a luz. E isso é uma linguagem, irmãos, de libertação espiritual. O servo de Deus vem para nos trazer, acima de tudo, libertação espiritual. Jesus aplicou esse texto na sua vida. Lucas capítulo 4, verso 18. Jesus fala exatamente essas coisas. Ele diz: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para evangelizar os pobres. Enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos. Olha que maravilhoso! Jesus veio libertar a cegueira, da nossa cegueira espiritual. Ele veio libertar da nossa escravidão do pecado. Ele veio libertar-nos do mundo que nos oprime, que nos domina. E agora Ele enfia a mão na cumbuca do mundo caído e nos leva para um lugar cheio de luz e graça, que é o reino do seu amor. Não é uma promessa aqui de Jesus
de libertação política, como os judeus estavam esperando. A libertação aqui tem a ver com espiritualidade, vida com Deus, experiência, vida íntima com o Senhor todos os dias, até no momento da dor. Não é libertação política, é redenção. É redenção eficaz e definitiva. E caminhando um pouquinho mais para a nossa conclusão logo depois. Por que nós podemos confiar em Deus e em Cristo Jesus? São os versos 8 e 9. Ele diz: eu sou o Senhor, este é o meu nome. Não darei a mais ninguém a minha glória, nem a minha honra às imagens de escultura. No capítulo anterior, 41, no verso 9, a argumentação de Deus no texto é: eis que todos são nada. Ele se referindo aos ídolos. As suas obras são coisas nenhuma. As suas imagens de fundição são vento e vácuo. Isaías 41, 29. Mas o Senhor, Ele diz: não posso ser comparado a nada. Eu sou incomparável. E eu não compartilho a minha glória e a minha justiça. A salvação, ela não será compartilhada com esculturas. Deus não compartilha a sua glória com ideologias. Deus não compartilha a sua glória com a capacidade ou autossuficiência humana. Ontem, num debate sobre os eventos que estão acontecendo no nosso país, e a gente fica vendo as diferenças de opiniões, de visão, e de ideias e até mesmo de ideologias. E a gente percebe que nós somos tão vigorosos nisso. Nós somos muito vigorosos nisso, em defender ideias, visão política, partido, direita e esquerda. E a gente começa a perder a noção de que nada disso salva. Não existe poder nessas coisas. Não existe poder no homem. Não existe poder em nada que não seja o próprio Deus. Cuidado para não colocar a sua esperança sobre aquilo que não seja o próprio Deus e o seu servo escolhido e enviado, Jesus Cristo. Pare de fazer essa colocação errada na sua vida, porque senão você estará pecando continuamente contra Deus. Não estou dizendo que eu não posso ter ideias, pensamentos, achar que princípios são isso ou aquilo. Não. Mas as pessoas estão vivendo como se isso fosse a solução. E as pessoas que dirigem essas ideias, nenhum deles é. Nosso Senhor é incomparável. Somente Ele salva. Somente Ele recebe glória. E Ele diz isso. Por que podemos confiar em Deus? Nós podemos porque Deus tem um histórico de fidelidade. Sabe quando você pega um currículo? E no currículo você vai ver aquela pessoa que está procurando a oportunidade de servir na sua empresa. Ou você leva lá o currículo. Olha, eu quero estar aqui. A minha experiência é isso. Eu tenho uma formação. Por causa disso, eu tive capacidade de fazer todas essas coisas. Está errado isso? Não. É o histórico. Currículo é importante. Por isso que é difícil começar. Em qualquer área. Porque você ainda não tem currículo. Você falar simplesmente, eu formei. Nós sabemos, e quem estudou sabe, que o formar, ele só dá pontapé. Eu fico com dó daqueles que se formam em áreas de extremo risco e tem logo que atender coisas difíceis que eles nem conseguiram imaginar poder resolver aquilo. A grande verdade é que Deus sabe. Olha só o verso 9, diz: eis que as primeiras predições já se
cumpriram. Opa! O que Deus disse, aconteceu. E agora eu lhes anuncio coisas novas. E antes que se cumpram, eu as revelo a vocês. Olha, coisas que eu falei, já disse para vocês, já se cumpriram. Eu tenho um currículo de fidelidade. Eu tenho um currículo que me dá autoridade. Eu tenho um currículo que me dá poder para fazer o que eu estou fazendo. Não me trate como aquele que não tem, não é. O histórico de Deus é de fidelidade. Ele prometeu antes, ele cumpriu. O que promete agora, o que vai acontecer? Ele vai cumprir. Aprenda a confiar no Senhor. Tem alguns momentos na nossa vida que a gente tem que descansar no Senhor e dizer, Senhor, descansar no Senhor. Eu me lembro, nunca falei sobre isso aqui no púlpito, mas quando começamos esse trabalho numa igreja que já existia, as coisas não estavam muito boas. Poucas pessoas, não tinha um conselho inteiro, não tinha junta diaconal, não tínhamos expectativas humanas. E Deus loguinho tornou as expectativas dele como possíveis para nós. Mas nós tivemos que exercitar um bocado da nossa confiança em Deus. Precisamos disso, irmãos. Nós saímos de um grupo pequenininho e fomos em um ano para mais de 110 pessoas como membros da igreja. Eu nunca tinha experimentado isso, nem numa igreja com mais de 1000 membros. Um crescimento assim. A quem eu posso atribuir isso? A nós? Fizemos nada. Só cumprimos os propósitos de Deus. Preparamos a mensagem, pregamos, visitamos, oramos com pessoas, fomos em hospitais, tratamos, fizemos o que era obrigação. Mas Deus foi fazendo aquilo que não é nós que fazemos, é Ele quem faz. Sabe no que, em qual área da vida nós temos que fazer assim? Em todas. Experimentar isso é bênção. Nós somos resposta do propósito de Deus, enquanto igreja local. Deus é fiel. Ele anuncia o futuro antes que aconteça, diz o texto. Ele anuncia os céus antes que os céus sejam para nós a realidade. Quando alguém morre, ele vai para a presença do Senhor. Quando Cristo voltar, iremos todos para a presença do Senhor, junto com os anjos celestiais, cantando glórias ao Senhor. Tudo isso é promessa de Deus. E nós esperamos. Mesmo que eu esteja passando por muita dor e algumas ausências de resposta. Lembre-se de uma coisa. Quando Deus anuncia o futuro antes que aconteça, Ele faz isso não para satisfazer curiosidade. Vai acontecer isso, eu ficar curioso. Mas para fortalecer a fé do seu povo. Quando Deus nos anuncia coisas que haverão de acontecer, para que tenhamos esperança, tranquilos. Por quê? Porque a esperança cristã, ela não é vazia. A esperança cristã, ela não é vaga. Ela é verdadeira. A esperança cristã é fundamentada na fidelidade comprovada de Deus com seu currículo de fidelidade. Concluindo, espere com sabedoria. O que nós vemos aqui no capítulo 42, nesses 9 versos? É que o mundo inteiro aguarda a verdade, a doutrina do Senhor. A consumação de todo o propósito de Deus. A criação espera, as nações esperam e os nossos corações esperam. A pergunta é, você está esperando o servo certo? A solução certa para a sua vida e para as suas dificuldades? Uau! Esperar por Jesus é milagre da graça de Deus na nossa vida.
Quando alguém espera em Jesus, é porque a graça de Deus operou no nosso coração e nos converteu e nos fez curvar na presença do Senhor, para que no tempo certo Ele nos exalte, nos dê a sua glória. Deus é aquele que transforma idolatrias e idólatras em adoradores. O maior milagre, eu poderia perguntar, queridos, qual o maior milagre que nós podemos ver? E você poderia dizer, Deus criar o universo. E aí você fala de tamanho. Mas o maior milagre não é esse. O maior milagre é quando Deus transforma alguém que vivia para si mesmo, seguindo ídolos, em alguém que adora o Senhor com alegria e o sustenta. Se você está cansado, o servo diz, vem a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Quem é o servo escolhido e enviado? É aquele que foi sustentado pelo Pai. Ele é cheio do Espírito. Ele é manso com os fracos. Ele é firme na sua missão. Ele é o mediador da aliança. Ele é a luz das nações. E por último, creia, Ele não falhará conosco. Deus tenha misericórdia de nós e aplique essas verdades para a nossa alegria. Vamos orar, vamos ficar de pé. Ó Santo Deus, quantas verdades o Senhor nos trouxe nesse texto, Pai. Quando nós olhamos para a Escritura e vemos aqui o Senhor oferecendo o seu Filho, naquele tempo, como resposta a um povo que sofreria muitas coisas. E eu fico imaginando, junto com os meus irmãos, porque o Senhor fez isso com tanta antecedência. E ao final eu chego à conclusão de que o Senhor fez tudo isso para que nós tivéssemos tranquilidade e esperança. Porque o Senhor é um Deus manso, mas eficaz. É o Senhor que traz descanso e vitória. Ó Deus, aplica a Tua palavra ao nosso coração. Fortaleça a nossa fé, ó Pai. Traga para o nosso coração alegria para fazermos o que estamos fazendo aqui agora. Cultuando ao Senhor, estudando a Tua palavra. Que essa alegria seja a maior alegria nossa, Senhor. Nós paremos de buscar alegrias ou investindo em alegrias que são passageiras. Mas que possamos ter como prioridade, Pai, o Senhor, a Sua graça, a dependência do Senhor, a glória do Teu nome. Ó Deus, traga para nós a convicção e paz de que o Senhor é o Deus que não falhará. Ó Deus, que tudo seja para a Tua glória. Em nome de Jesus é que oramos, Pai. E imploramos que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o Pai, comunhão e consolação do Teu Espírito, Senhor, esteja sobre todos nós hoje e para todos sempre. Amém.